mim assim, eu não consigo fazer um filme sem voltar para aquilo que eu sou, né? Tem uma frase do que o Mateus Aleluia fala, que pra mim é meu mantra: voltando para tudo aquilo que sou e esqueci que sou. Eu uso, inclusive, essa fala no Espelho de Eva. E para mim é isso, assim, né? É voltar sempre para aquilo que você é, porque é onde tá a sua essência, né? Tudo bem, o que eu sou hoje é parte disso tudo, mas assim, eu não jamais esquecer aquilo que te formou. Nossa, já começa sendo uma pergunta complexa, né? Quem é Fran Camilo? Bom, eu sou uma mulher de 35 anos atualmente. Sou formada em jornalismo, estou estudando serviço social, também tenho uma pós-graduação em cinema. É, sou Trabalho com cinema, né? Tenho uma produtora, mas sou uma pessoa que, vamos dizer assim, faz de tudo um pouco, assim, né? Tanto dentro do cinema, como no jornalismo, agora entrando no serviço social também. Sou uma pessoa que gosta de se relacionar, de ouvir histórias, né? Sou uma pessoa que gosta de ouvir muita história e acho que tem um pouco a ver com o jornalismo mesmo, né? De gostar de entender o outro, né? E ouvir as histórias dos outros e de alguma forma pensar em transformar isso em filme, né? Em documentário. Sou uma pessoa que atualmente está morando em Londrina, mas já morei alguns anos em Curitiba. Que mais? Acho que é isso, assim. Eu tento não responder só sobre trabalho, né? Porque a gente, quando fala quem eu sou, tem muito essa coisa do trabalho, mas de certa forma, no mundo capitalista que a gente vive, também não tem outra forma de se colocar no mundo se você não é um trabalhador, né? Se você não. É isso que, vamos dizer assim, infelizmente, nos transforma em pessoas, né? Então, acho que é isso. Vamos começar pelo trabalho. Eu acho que o cinema chegou na minha vida aos poucos, né? Eu tava fazendo jornalismo aqui na UEL, mas me envolvi com o movimento estudantil, né? E quando eu entrei no jornalismo, eu não sabia direito o que que eu queria fazer, né? Eu gostava de ler, de escrever, de me comunicar, mas na verdade o cinema surge dentro de um contexto da igreja, assim. Eu sempre fui muito envolvida com a pastoral da juventude, né? Hoje menos, né? Eu não sou uma jovem, mas eu me lembro de estar no começo do Centro Juvenil Vocacional, ali na Zona Oeste, e um padre a gente estava ali montando planejamento e tal, ele falou: ó, comprei uma câmera, e aí, como eu fazia jornalismo, eu falei: ó, vou deixar com você se você quiser aprender a mexer e tal. E aí eu me encantei, né? Comecei a fazer filme, vídeos lá, tem muita coisa produzida. E eu falei, cara, eu preciso ter uma noção, né? Porque o que a gente tinha no jornalismo não era mexer em câmera e tudo. E aí eu fui fazer um curso de cinema na Alma Brasil, um curso livre, quem organizava era o Luiz Mioto. E aí eu achei que eu ia aprender a mexer na câmera, né? E não era, né? Na verdade eu aprendi o que que era cinema, como era fazer filme, roteiro, direção, produção, e eu falei, nossa, tem um mundo ali, né? E aí também assisti filmes, né? Tinha um cineclube lá, Hora Mágica. E aí eu fiquei encantada, foi onde eu fiz meu primeiro filme junto com eles e eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Então logo que eu terminei o jornalismo, eu já tinha comprado uma câmera pra mim, uma câmera simplona, assim, já comecei a fazer uns vídeos aqui em Londrina, já pensando numa coisa meio de profissional mesmo, né? Eu lembro que eu até coloquei, fiz uns cartõezinhos, Franciele Camilo, produtora de vídeo, aqui em Londrina, isso em 2012, 2011, 2012. E aí, juntando também a vontade de ter uma experiência fora, né, de outra cidade, sair da casa dos pais, né, sair da casa da minha mãe, e eu gostava muito de Curitiba, eu falei, eu vou pra Curitiba, né, e aí eu vou pra Curitiba muito com esse intuito de trabalhar com cinema, eu queria, né, falei, ó, meu plano era muito conseguir um trabalho no jornalismo
e aos poucos ir desenvolvendo essa área do cinema. E foi o que aconteceu, eu cheguei lá, fiz uma pós-graduação em cinema, aí muito, a minha vontade era muito conhecer as pessoas, né, não era em si fazer a pós, né, então assim, logo que eu cheguei lá, eu cheguei em 2013, no final de 2013 eu já tinha aberto um CNPJ, sem saber direito o que eu queria, fiz um site, já, sabe, então essa coisa da produção do cinema veio já profissional, mesmo ainda não tendo experiência alguma, assim, no sentido mais profissional, eu já queria montar uma produtora, né? Então, desde o começo eu tinha esse desejo. Aí trabalhei um tempo lá como jornalista no sindicato, na PP Sindicato, e nesse período, ao mesmo tempo, fui criando essa carreira, né? Mas esse contato com o cinema. E fui conhecendo as pessoas lá. Só que eu não sabia muito o que eu queria no cinema nessa época, assim, eu quero fazer filme, mas, né, eu ainda não entendia que existia várias funções, que você poderia seguir uma carreira de produção executiva, uma carreira de direção, né, e aí eu acabei indo muito pro lado da produção executiva, né, eu falo que vamos dizer assim, a minha função principal no cinema hoje é produção executiva, que é aquilo que paga as contas, vamos dizer assim, mas desde o início também eu fui pra direção, né? O primeiro filme que eu fiz, estando morando em Curitiba, eu vim pra Londrina e fiz o documentário Londrina Sorri para o Choro, também sem dinheiro, mas foi já o meu primeiro filme assim que eu falei, nossa, eu quero dirigir. Ela tem um local para ser adquirida. Essa vivência, ela depende da roda, né? Então não se pode negar a participação a um iniciante, né? E ele não deixará de ser iniciante nunca, se ele não participar. Não é se trancando dentro de um quarto e decorando partitura e tal, e ensaiando, que se vai chegar à execução do choro na essência, né? Pode se desvirtuar. O choro é música é música espontânea. Direção é um processo, né? É mais demorado, né? Do que a produção executiva, e eu vi que tinha um gargalo muito forte, que ninguém queria fazer produção executiva, ninguém queria a burocracia do cinema, então eu acabei me entrando muito nessa área, assim, né? Então, acho que foi um pouco disso, assim, a minha entrada, e essa consciência sobre o que eu quero fazer, o que eu quero contar, né, as histórias que eu quero produzir, ela foi no decorrer, assim, das vivências de produção, porque aí eu tava no começo, lá eu trabalhei com tudo quanto é tipo de gente, assim, sempre cinema, né, nunca fiz publicidade. Então eu conheci pessoal das antigas do cinema em Curitiba, produzi filmes de uma galera que hoje está produzindo filme grande, que já foi indicado ao Oscar. Então, assim, já estive envolvida com vários tipos de realidades de cinema lá em Curitiba. E aí foi onde me deu esse olhar mais crítico também sobre a produção e o que eu de fato queria contar, né? Hoje, pra mim, é essencial que tenha uma equipe composta majoritariamente por mulheres pretas, pessoas pretas, LGBT. Então, assim, eu tenho sempre visualizo esse lugar coletivo e democrático do cinema. E enquanto história também de contar histórias que normalmente não são grandes histórias, assim, né? Eu quero contar a história por exemplo, do Candomblé aqui de Londrina, sabe? Me interessa contar a história das pessoas da Brataque, né? Da favela da Brataque. Então, sempre histórias que tenham memória, né? Cultura popular, resgate da memória, mas também essa questão de direitos, né? Então, foi aí que eu comecei a me entender. E também foi nesse processo do cinema que eu comecei a me entender enquanto uma mulher negra, assim, também. Eu acho que foi um processo de dentro, porque eu nunca tive essa consciência, esse letramento racial, né? Foi muito vivenciando experiências, infelizmente, negativas, que eu falei, né? Eu tenho um lugar aqui, eu tenho um lugar de fala que eu preciso ocupar, né? Então, a partir desse momento, eu começo a pensar em filmes que tenham essa pegada mesmo, assim, né? De contar histórias de pessoas invisibilizadas, de histórias de pessoas periféricas, né? De minorias mesmo, que muitas vezes não é de interesse do cinema comercial, né? Eu acho que, para começar, pensar um cinema completo, né? Assim, eu digo
que ele esteja, que a gente entenda as minorias, essas pessoas inviabilizadas, nossa, essas pessoas invisibilizadas, né? Eu entendo que ela tem que estar desde a produção, assim, para começar, né? Eu acho que não adianta eu chegar lá contar um filme lindo, mas ter uma equipe que não conversa com a história, né? Eu vou gravar um filme sobre o candomblé aqui na cidade, só com homens brancos, né, que não tem nenhum envolvimento com o candomblé. Então, assim, não, para mim, começa aí, né? Pensar uma história que ela seja construída de forma coletiva, mas com vários olhares, inclusive das pessoas que estão sendo retratadas no filme, né? Então, por isso que eu falo, equipe, tem que ser uma equipe diversificada, uma equipe com mulheres, com pessoas pretas, com pessoas LGBT, com pessoas com deficiência. Então eu busco sempre ter esse olhar, né? É claro que tem muita coisa que você... É um risco, né? Porque como são pessoas que nunca tiveram acesso, né? Na produção de cinema e tal, a gente tá começando do zero, né? Começando mesmo de ensinar. Então, muitas vezes você coloca em risco, né, a sua produção, que, né, às vezes você não, como se diz, muita gente prioriza a perfeição, né, aquela coisa bem feita, e eu já priorizo, não, eu já acho que as pessoas precisam, a gente tem um processo de formação, as pessoas precisam aprender, então muitas vezes o filme não sai exatamente como eu gostaria, assim, enquanto esteticamente falando, né? Mas ele tem um processo, muitas vezes, que é massa, assim, né? Que faz sentido para aquela história. Então, para mim, começa aí, né? No desenvolvimento do projeto, de envolvimento com outras pessoas, com pessoas que, de fato, têm não só a dizer, mas também a contribuir enquanto seres humanos mesmo ali, das suas vivências. Então, eu trago muito a vivência das pessoas, busco trazer muito a vivência das pessoas que estão na equipe para a produção, né? Para de fato o filme. E aí eu acho que enquanto produto final, né? Eu acho que quando você traz essa realidade já desde da pré-produção, desde o desenvolvimento, é inevitável que a gente tenha um filme minimamente realista. Claro que falar de realidade no cinema é complexo, né? Não, nada é real, né? Até mesmo quando a gente está fazendo um documentário, já existe algo que separa da realidade. Quando você liga uma câmera, a gente já tá performando, né? Então é difícil, mas assim, eu busco a partir dessa vivência da equipe que isso de alguma forma contribua com o que tá saindo, né? Por exemplo, agora a gente tô produzindo um longa, meu primeiro longa de ficção, e a gente conseguiu uma grana para produzir esse filme, O Fogo Cruzado, e aí uma das contrapartidas era uma oficina, e a história sobre a guerra na Brataque, né? A treta que rolou entre as duas comunidades há muitos anos atrás. E a gente propôs como contrapartida fazer uma oficina lá com os jovens, com o pessoal lá, e de lá produzir um curta, um filme, que seja o teaser do filme mesmo, da ficção. Então eu fui lá algumas vezes conversar com as pessoas para que eles produzam um filme que vai ser, vamos dizer assim, um material de divulgação para captação de dinheiro, né, do filme. Não sei se isso vai dar certo, a gente filmou, fez tudo. Não sei se vai fazer sentido, né, para a produção do filme, para divulgar o roteiro, né, pra gente captar dinheiro. Porém, enquanto roteirista faz muito sentido. Porque eu andei na favela, conheci as pessoas, conversei com personagens reais, que de alguma forma vai influenciar na produção do filme. Então, pra mim, eu acho que é isso, assim, o que a gente vê na tela, pra mim, ele tem muito a ver com a forma como a gente produz, né? Não tá tudo ligado, assim, né? O modo de produção para o que vai na tela. E não quer dizer que vai ser tudo perfeito, né? Assim, a gente vai... uma equipe só de mulheres pretas, de LGBTQIA+, e tal, não quer dizer que vai ser tudo tranquilo, né? Que vai ser perfeição, o melhor set possível, não. Porque essas pessoas vão trazer as suas complexidades, as suas questões também pro filme.
E é isso, é ter uma abertura mesmo para essas possibilidades, né? Teve um filme que eu fiz, O Espelho de Eva, que é um curta, e é um curta muito pessoal, né? A princípio era pessoal, e aí mas eu abri ele muito para as pessoas contribuírem, direção de arte, não sei o quê, e contribuírem até no roteiro. E aí quando o filme saiu, eu fiquei tipo, meu Deus, não era o que eu tinha imaginado, né? Não era isso, né? Olha, eu não tinha pensado nisso. Só que quando eu olhei, eu falei, mas ao mesmo tempo tá muito melhor do que eu imaginei, né? Porque o que eu tinha era só a minha ideia na cabeça, eu nunca iria conseguir fazer o que eu tinha na cabeça, de fato, sozinha, né? Era uma ideia extremamente, né? Uma ideia, né? E o que a gente teve na tela era outra coisa, mas muito melhor, porque foi construído coletivamente, né? O cinema é algo extremamente coletivo e que ele precisa. O que a gente vai ver na tela é uma construção coletiva, né? E eu acho que a partir daí a gente tem essa profundidade nas temáticas, nos personagens. A partir daí a gente pode, de alguma forma, transmitir uma mensagem ou uma ideia para aquela pessoa que está assistindo e a partir dessa vivência ela poder experienciar na pele, de fato, a vivência daquela história, daquela narrativa. A minha vida foi de mulheres, né? Fui criada por uma mãe, por uma avó, né? E essa é a minha referência maior, assim, minha mãe, todas as lutas que ela teve para me manter, né? Eu não tive uma presença paterna, né? Então já começa nesse lugar, né? De entender o lugar da mulher, dessa dificuldade de se colocar enquanto mulher num mundo extremamente machista, né? Então, pra mim, sempre foi desde que eu me entendo enquanto pessoa, sempre foi uma questão, assim, não, eu acho que as mulheres precisam ter espaço, precisam ter voz, precisam ter direitos iguais. Então, eu acho que vem muito disso e, obviamente, das relações que vão se dando no decorrer do tempo, né? Quando eu vou pra Curitiba, eu tenho um choque, assim, né, de ver que eram homens brancos fazendo filme, assim, né, e eu trabalhei em muitos filmes de homens brancos, me ajudou muito, né, e tal, mas foi um choque mesmo, de perceber que, é um espaço, é um lugar muito, muito masculino, né, muito machista, né, então eu falei, não, eu quero fazer diferente, né, então sempre, todos os meus filmes é isso, assim, né, claro que foi um processo, né, por exemplo, eu acho que o primeiro start que eu tive foi no documentário do Choro, né, durante a filmagem eu me dei conta que a gente só tava filmando homens, eu falei, ué, né, e aí eu fiquei, tipo, já incomodada, eu falei, nossa, mas não sei se tá fazendo sentido pra mim. Mas é a realidade da história aqui na cidade, né? Foram homens que vieram pra cá, começaram a produzir, né, se organizar no clube. Mas aquilo já me deixou incomodada, assim, sabe? Pela história não ter mulheres, né? E não tinha, né? Não tinha, porque agora tem. Agora a gente tem coletivos, grupos de música de choro só feito por mulheres, né? Mas foi um processo também, né? E eu acho que pra mim foi ali que eu falei, legal, gostei de contar uma história. Tem a questão da memória, né? Tem a questão do patrimônio cultural da cidade, né? Que é o Clube do Choro. Mas me questionou isso, assim, né? Talvez a gente precise... Talvez eu queira contar histórias que tenham essa temática de mulheres. Talvez eu queira estar com mais mulheres no set. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Ficou pronto. Ingrid, chega lá. Ensaiar e arrumar data em algum lugar que vai pagar um cachê, bosta. Então eu acho que veio desse processo meu mesmo, de olhar e falar, tá esquisito, né? E aí quando eu volto pra Londrina,
Eu voltei em 2020, na pandemia, acabou tudo lá, né? Fechou tudo e tal. Eu chego em Londrina e falo, eu quero me atualizar das histórias aqui da cidade, né? O que que tem, dos filmes que estão sendo produzidos, né? Então eu comecei a assistir todos os filmes, pedi link pra galera e tal. E aí eu tive a chatice de pegar os créditos e anotar, contar todos os filmes, de contar quantas mulheres tinha nos filmes, né? Quantas mulheres pretas e quantas pessoas pretas, né? Foi algumas semanas fazendo isso e foi espantoso, assim, perceber que as mulheres estavam num lugar de assistência de arte, tipo, tava nos lugares, assim, muito submissos, assim. Se era mulher, se tinha mulher, era na maquiagem, era na arte, era no figurino, mas a gente não via mulher na direção de foto, não via mulher na direção. Pouquíssimas mulheres conseguiam acessar esse espaço, né? E aquilo me incomodou. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, não tem mulher nessa cidade. E aí em 2021 eu falei, vou mexer aí, né? E aí eu lancei uma chamada no Instagram, uma coisa de boa, assim, buscando mulheres que trabalham com audiovisual aqui na cidade, né? E aí coloquei no Instagram da produtora, no meu e tal, e eu recebi uma enxurrada de portfólios, de currículos de mulheres, e eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Mulher tem, mulheres interessadas existe, mulheres pretas existe, né? Então, e aí eu montei um formulário, um Excel com todas essas mulheres. E deu, assim, isso sem divulgação, né? Só por mim mesmo, deu mais de 80 pessoas aqui na cidade. Pensando que é uma cidade de interior, pensando que é um nicho pequeno também, o cinema, né? Eu falei, mas tem muita gente, né? E aí, a partir disso, eu também fiz um teste. Peguei e montei uma equipe a partir disso, sem conhecer ninguém. Montei uma equipe só de mulheres pretas pra colocar num edital aqui do Promic. Aí eu fiz um filme só com essas mulheres que a gente se conheceu por essa chamada. E foi muito legal porque a partir disso eu senti que outros homens aqui da cidade que produzem cinema começaram a, tipo, pera, né, não fica complicado agora não chamar mulheres, sabendo que existe uma lista de mulheres aqui na cidade que trabalham com cinema, né? Então eu comecei a indicar muitas mulheres dessa pesquisa que eu fiz para outras produções, né? E eu senti que foi uma fagulhinha, assim, foi um passo, mas eu senti que a coisa deu uma melhorada, assim. Eu vi mulheres crescendo, aquelas mesmo que trabalharam comigo, hoje estão trabalhando fazendo direção de foto, assistência de foto, né? Então, produzindo seus próprios filmes, né? Então eu senti que foi um pequeno passo, né? Assim, e aí, nesse meio, depois de um tempo, a gente montou um grupo de mulheres também, que ainda não foi muito pra frente, a gente só fez uma reunião, mas um grupo de mulheres que trabalham com audiovisual aqui na cidade. E a ideia é potencializar essa rede mesmo de produção, né, de que as mulheres possam ter seus CNPJs, também possam abrir suas produtoras, produzir seus próprios filmes, e não viver só à mercê da produção de outros homens que estão aí há muito tempo na produção, né. Esse filme que eu tô escrevendo em particular, O Fogo Cruzado, é a história da minha mãe e da minha avó, né, mais da minha mãe, porque ela trabalhava dentro dessa empresa, da Brataque, e a empresa ela fica no meio de duas favelas, a Nossa Senhora da Paz, que é a favela da Brataque, e a Pantanal, que é pra cima, assim. E minha mãe trabalhou a vida inteira nessa empresa como enfermeira, né? E a gente morava numa residência, numas casinhas do lado, assim, eu não morava em nenhuma das comunidades, a gente morava dentro da empresa mesmo, né? E aí eu acompanhei todo o processo da minha mãe, né, de ter que se virar sozinha pra cuidar de uma criança, né? E não só cuidar, mas dar condições de vida mesmo, né? De fazer com que ela tenha condição de mudar de cidade, de fazer uma faculdade, né? Então eu acompanhei ao vivo e a cores todo esse processo, toda essa dificuldade. Minha mãe conseguia esse emprego, né? E além do emprego já vinha com a moradia também, né? Porque a gente morava dentro da empresa. E então para mim, e aí, né? Começou essa guerra entre as comunidades.
E a minha mãe acabou se envolvendo na mobilização ali dentro da fábrica para ter mais segurança, porque a fábrica ameaçou sair da empresa, né? Sair da cidade. Então ela ficou muito preocupada porque ela ia perder, além de perder o emprego, ia perder a moradia, né? E aí ela se desdobrou, né? Tanto para o trabalho quanto também para buscar uma alternativa de se manter a empresa lá. E pra mim isso foi essencial, assim, pra mim é uma heroína, assim, eu olho pra ela e a história é baseada nisso, porque ela teve que deixar muitas coisas de lado, inclusive muitas vezes a nossa relação mesmo, porque ela precisava trabalhar, precisava estar lá fazendo hora extra, tanto por conta da empresa, mas por conta também dessa questão da violência. E no fim das contas, ela trabalhou lá 26 anos, e foi demitida e ganhou um acerto, assim, bizarro, né, e aí eu acho que a minha indignação vem disso, assim, a história, o filme vem disso, né, dessa minha indignação por ela não ter tido vamos dizer assim, o retorno de tudo que ela fez, assim, ela não foi reconhecida, né, nem enquanto personalidade, né, do trabalho dela, de ser uma pessoa que se envolveu num projeto e né, batalhou por isso, e também não teve reconhecimento financeiro, né, da empresa, de alguém que teve ali firme na frente das câmeras, foi pra frente das câmeras e tal. Então, pra mim, isso diz muito, né, de contar essa história, né, e é óbvio que tudo tem um pouco disso, assim, né, tudo que eu faço tem um pouco... minha mãe sempre foi uma pessoa muito... como se diz, muito sociável, sempre se preocupou muito com essa questão do outro, né? De cuidar do outro, sempre fazendo campanha de arrecadação de alimentos, se aparece alguém na rua pedindo... esses dias, por exemplo, apareceu uma mulher no ponto de ônibus, chegou pra ela e falou, Fran, eu queria... Edna, tô precisando de ajuda. Aí ela fez uma campanha lá no condomínio dela, conseguiu móveis, conseguiu... Sabe, assim, ela é uma pessoa que organiza tudo, assim, né? Então, pra mim, é a grande, vamos dizer assim, a minha grande referência enquanto mulher, mas também minha grande inspiração pros meus filmes, assim, sabe? Tipo, as personagens, né? É inevitável não falar disso no meu fazer de cinema mesmo. Assim. A Brataque é uma fiação de seda. Eu era assistente de enfermagem, trabalhava no setor de medicina do trabalho. É um setor que fazia o atendimento médico para os funcionários. A Brataque, se a gente vê ela do alto, a gente vai ver que ela fica assim, tipo num buraco, uma baixada. E aí, no lado de cá, tinha uma favela, uma comunidade, né, que se chamava Pantanal. E do lado de cá, a Nossa Senhora da Paz, que era uma outra comunidade bem maior. A partir do momento que a gente oportuniza que essas pessoas contem suas histórias, que essas pessoas falem das suas vivências e produzam seus próprios filmes também, é outra forma de não só do que a gente vê na tela, mas também do que a gente vê no atrás da tela, né? Porque, por mais que, é o que eu falei, né? Um set, não quer dizer que o set vai ser perfeito, que todo mundo vai se amar, que não vai ter treta, né? Um set diversificado, né? Com pessoas, com mulheres pretas e tudo mais. Não quer dizer que vai ser perfeito, todo mundo amor eterno, né? Mas eu acho que é muito esse conflito também, que faz parte da produção, do que a gente vai ver na tela, né? Eu acho que é esse confrontar essa realidade dessas mulheres que são inúmeras realidades, né? São inúmeras formas de buscar sobreviver nesse mundo, né? Então, é óbvio que vai ter um choque ali, tanto por trás das câmeras, principalmente, mas é um outro modo de produzir, é um outro modo de se relacionar, né? Para começar, a hierarquia é diferente, né? Não tem uma hierarquia, né? Se você vai num set com mulheres e num set... um set produzido, que é dirigido por uma mulher, que é produzido por uma mulher, é muito diferente de um set que é produzido por um homem, com uma equipe masculina. É muito diferente, né? E eu digo muito por essa questão dessa horizontalidade mesmo, desse olhar diferenciado mesmo, né? É diferente você pegar uma pessoa que
teve tal formação, na tal faculdade, aquela vivência, né, e acesso muito fácil às coisas, do que alguém que passou a vida batalhando para conquistar espaço, entendeu? Então, assim, até a forma de resolver problemas é diferente, né? Uma pessoa que teve uma vivência, que passou a vida dando jeitinhos para resolver as coisas, né? É diferente quando você tá num set de filmagem, quando você tá quando você vivencia um problema e você precisa resolver, de fato, no set. O que mais tem é problemas. O que mais tem é problema. Então, é diferente a forma de se relacionar com o problema, de olhar pro outro, de cuidar do outro, né? E também não tô querendo dizer que a mulher é cuidado, mulher é a pessoa que cuida, mulher é a que tem... Mas existe, sim, uma coisa muito mais leve, né? Assim, pode ser que eu não tô concordando com o que ela tá falando, mas bora lá, vamos chegar num lugar, né? Então, eu sinto essa diferença quando eu estou num set de homens e um set de mulheres, assim, sabe? E se estamos num set de homem, normalmente as mulheres vão se juntar naquele lugar ali, vão criar um grupo ali de resistência, porque é sempre resistência, né? Por mais que a gente esteja ali dentro do espaço, dentro de um grande filme, dentro de uma grande produção, o fato de você estar ali é uma resistência, né? E as coisas que acontecem ali é sempre você ocupando, sempre você batalhando pelo seu espaço, pelo seu direito de fala, pelo seu direito de olhar, né? De dizer o que você de fato gostaria de contribuir. Cinema, né? Pra mim, parte da escuta, né? De ouvir as histórias e transpor isso em cinema, né? Transformar histórias em cinema, né? Então, acho que todos os filmes que eu produzi, de histórias mesmo, de filmes que eu fiz enquanto diretora e tal, parte de um lugar da escuta. Eu escutei a minha mãe contando a história dela lá na Brataque. Eu falei, cara, isso aí precisa virar um filme. Eu escutei por mais que, né, eu escutei o Nego do Clube do Choro me falando sobre o Clube do Choro. Falei, não, gente, precisa fazer um filme disso, sabe? Eu escutei a Isa Cunha me falando sobre a história da família dela e a gente vai fazer um filme. Então, assim, são coisas que... Eu acho que a escuta, ela é a base da produção do cinema, né? Assim, é a base, né? Tipo, claro que também o olhar também tem a ver, né? Às vezes você vê uma situação, mas eu acho que, pra mim, tem muito esse lugar de escutar e transpor isso para uma outra plataforma, né? Para um outro estilo de arte, né? Então, para mim é essencial e não só escutar, mas também permitir que os outros falem, né? Eu acho que isso também permitir que essas mulheres falem, que permitir que essas mulheres contem suas histórias e muitas vezes tentar de alguma forma que elas mesmas produzam, que elas mesmas façam suas histórias, né? Que eu seja só um instrumento de passagem para que aquela história ganhe o mundo, né? Então eu acho que é essencial e eu acho que tem muita coisa dessa questão também da oralidade, né? Da gente escutar a nossa mãe contando uma história, de escutar os mais velhos contando histórias, né? Então eu acho que é essencial, assim, pra cultura, né? A questão da escuta, né? De você escutar o outro, de você... Se você não escuta o outro, você não tem como entender o outro, né? Se você já parte de um lugar só da observação, sem saber o que de fato ele tá querendo dizer, você já não tá sendo verdadeiro na coisa, né? Então eu acho que é uma ferramenta muito importante dentro do cinema, é uma ferramenta que eu uso muito, né? Eu adoro escutar história, eu pergunto muito das pessoas. Esses dias eu conheci uma pessoa e aí eu fazendo trocentas perguntas, também é do jornalismo, né? Da gente querer, da curiosidade, mas porque eu quero vasculhar histórias mesmo. Eu sou uma caçadora de histórias, né? Se vai virar filme é outra questão, né? Depende de várias outras questões, mas para mim essa oralidade ela é essencial, assim, essencial para qualquer filme, né? Memória para mim assim, eu não consigo fazer um filme sem voltar para aquilo que eu sou, né? Tem uma frase que o Mateus Aleluia fala, que para mim é
é meu mantra, voltando para tudo aquilo que sou e esqueci que sou. Eu uso, inclusive, essa fala no Espelho de Eva. E para mim é isso, assim, né? É voltar sempre para aquilo que você é, porque é onde tá a sua essência, né? Tudo bem, o que eu sou hoje é parte disso tudo, mas assim, eu não jamais esquecer aquilo que te formou, né? Por isso que eu falo, né? As minhas vivências. Hoje eu não sou uma pessoa que participa da igreja, que tá envolvida com as coisas da igreja, mas eu não consigo desassociar isso de tudo que eu sou, entendeu? Por todas as críticas que eu tenho à igreja católica, por todas as críticas que eu tenho, eu não posso dizer que aquilo ali não me formou, né? O nome da minha empresa tem a ver com isso, inclusive. O Metafixa tem a ver com a igreja, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso, assim, né? Por mais que hoje eu não participe, as melhores experiências, a minha formação veio disso, né? A primeira câmera que eu peguei na mão veio da igreja, né? E eu participo da igreja desde criança, né? Então é inevitável que tudo isso, de alguma forma, venha com tudo para as produções, né? Seja a construção de uma personagem, que aí eu vou lembrar, poxa, mas eu lembro da minha vizinha quando eu era criança, que tava lá, né? O próprio Fogo Cruzado, que eu acho que é o filme mais complexo que eu tô fazendo, porque realmente é um filme que inclusive tem eu como personagem, né? E é um filme demorado, faz tempo que eu tô nesse processo. E ele é basicamente resgatar tudo que eu vivi, né? Resgatar as memórias de infância, de como eu via minha mãe. A minha personagem, que é a Francisca no filme, ela tem 12 anos, né? Então, assim, eu tenho que relembrar o que eu vivia com 12 anos, né? Como era a vida com 12 anos. Então, assim, a memória e essa nostalgia... E aí é olhar foto antiga, é pegar os álbuns da minha mãe, né? Então, assim... não tem como não vivenciar essa memória nos filmes que eu faço hoje. E é isso. Pra mim, tem essa coisa do cinema, né? Pra mim, cinema também é memória, né? E eu acho que é isso, assim. É você guardar, de alguma forma, transpor pra uma outra linguagem algo que tá guardado na tua memória. Seja uma memória antiga, seja uma memória de pouco tempo, mas é memória. É memória que fica ali gravada na tela, assim, sabe? Então eu acho que é inevitável falar. E eu sou uma pessoa, sim, nostálgica. Sou uma pessoa que tenho muita foto, gosto de tirar foto. E assim, eu não sou fotógrafa, eu não me coloco como fotógrafa, mas eu tiro muita foto. E as minhas fotos, elas são pra marcar, são pra guardar. São fotos pra guardar na memória mesmo, assim, né? Às vezes as fotos tremidas, mas eu tenho aquela foto daquele momento, assim. Então, pra mim, tá tudo junto, né? A memória e a minha produção, assim, vamos dizer. Cara, quando eu recebi, eu falei, quê? Uma homenagem? Eu falei, meu Deus, que chique, né? E aí eu fiquei... A primeira sensação é, tipo, nossa, mas eu mereço, né? Acho que a primeira... né, a primeira ideia que vem, nossa, mas por que eu, né, assim, tipo, o que eu fiz, o que eu fiz pra merecer isso, literalmente. E aí, foi muito doido, porque aí eu fui rever algumas coisas também, tipo, tá, por que eu tenho que ser homenageada, o que tem nisso ali que eu poderia contribuir, né, a partir do que eu já fiz enquanto cineasta, né? E aí foi inevitável ver fotos antigas, eu relembrar, e aí perceber também que eu falei, não, cara, eu já fiz muita coisa legal nessa vida, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa pública no sentido, nossa, todo mundo me conhece, sou famosa, mas até porque não é o meu objetivo, mas eu acho que eu já desenvolvi muitos trabalhos, assim, pequenos, mas que de alguma forma... tiveram um retorno, né? Que nem essa chamada de mulheres, né? Que não revolucionou o audiovisual londrinense, né? Agora não tem 50 mil filmes feitos por mulheres. Porém, a gente tem mulheres, né? Abriu os olhos de muita gente e foi um passinho para, né? Uma pequena contribuição para um movimento muito maior que é... De ter mais mulheres pretas, né, no audiovisual. Então, quando eu recebi o convite, veio esse desespero, né, de tipo, nossa, né, mas ao mesmo tempo eu falei, não, pera, vamos lá, eu acho que faz sentido.
E mais do que falar do que eu já fiz né, das coisas que eu já produzi e tudo mais, mas eu gosto muito de inspirar outras pessoas, assim, sabe? É sempre por esse lado de muita gente já veio pra mim o que me dá prazer e me dá satisfação de fato de falar eu estou no caminho certo é alguém vir falar, Fran, abri minha produtora, sabe? Tipo, abri meu CNPJ, vi que dá pra fazer, você falou, participei de uma oficina com você, quero escrever um filme. Pra mim, aí eu ganhei, entendeu? Tipo assim, eu ganhei um presente, sabe? Quando, Fran, tô pensando em montar um portfólio porque conversei com você. Então, assim, pra mim, eu acho que estar aqui, né, fazer parte do festival, de um festival, inclusive, que tem crescido, né, que eu acompanhei já, infelizmente não pude participar, mas tô aqui na UEL, conheço o Praxis, conheço o Thiago e toda a produção aqui. Então, pra mim, é uma alegria, né, estar, mas também de saber que eu posso contribuir de alguma forma com a formação de outras pessoas, assim. Pra mim, eu acho que é isso, é poder ver outras pessoas crescendo, outras pessoas se inspirando, porque por mais que, tô aqui nesse lugar, nesse momento, mas, assim, foi um processo longo, né, de enfrentamentos, de desafios, de erros, de tombos, de machucados, para poder chegar onde eu tô hoje, e que não é lá aqueles lugares, mas, né, tem o meu lugar aqui, né, e eu acho que hoje, talvez, para algumas pessoas não precisa passar por tudo isso, assim, sabe, tipo, não precisa passar por tudo que eu passei, talvez hoje esteja um pouco mais fácil, justamente porque algumas pessoas já passaram esse perrengue para conseguir ser uma cineasta, né? Então eu acho que vai muito por esse lugar de inspirar outras pessoas a também fazer seus filmes, a ser cineasta. É uma área muito difícil, né? Assim, ainda se falando de interior, né? Do Paraná, Brasil, né? Então, assim, a gente, claro, teve um avanço muito grande agora com os filmes no Oscar e tal, né? Mas, assim, de forma prática, demora pra chegar aqui, né? Demora pra chegar aqui em Londrina vamos dizer assim, esse crescimento do mercado, né? Então, assim, a gente ainda tá trabalhando aqui em Londrina com editais de 1900 e Guaraná com rolha, assim, com valores muito ruins, né? Então, assim, é uma área muito complexa para de fato ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu gosto de ser bem realista. Já faz uns anos que eu quis sair do cinema, inclusive o serviço social foi uma tentativa de sair do cinema, mas é difícil sair do cinema, porque o cinema, na verdade, ele que tem que sair da gente, não dá, né? Mas é possível, né? Apesar das dificuldades, apesar de o quão é difícil se colocar mesmo, né, enquanto profissional, né, morando em Londrina, né, é uma área muito... Aqui em Londrina ainda a gente tá caminhando a passos lentos para produção, para ter um mercado de audiovisual, para ter de fato um movimento, um nicho de cinema. Ainda são poucas pessoas, né? E aí quando eu falo de dificuldade é no sentido assim, é difícil você trabalhar só com isso hoje aqui em Londrina, né? Tipo assim, vou só trabalhar com cinema. Eu consigo, mas eu tenho muitos contatos em Londrina, em Curitiba, pego trabalho lá, você acaba fazendo trocentas coisas, né? Eu faço produção executiva, direção, roteiro, curadoria, trabalho no cineclube, faço montagem, assistência de produção. Então, assim, você tem que fazer de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque você tem um olhar bem geral, né, de tudo, né? Você também sabe, você tem um pouco de tudo, e eu acho muito legal hoje em dia quem consegue se adaptar a essas outras realidades, né? E de modo geral, aqui no Brasil, você tem que estar, né? Você tem que estar disponível, assim, para tentar outras possibilidades, porque, no geral, é difícil mesmo se manter numa função só. Mas eu acho que é possível. Os últimos anos a gente teve um aumento de editais aqui na cidade, aqui no Paraná, um aumento de cursos livres aqui na cidade também. Hoje quando eu fiz produção, quando eu quis fazer cinema, tinha um curso e era uma oficina, né? Hoje já tem várias oficinas, tem cursos mesmo aqui na cidade de cinema. Então hoje já existe uma possibilidade. Na faculdade, mesmo aqui na UEL, tem pessoas que têm no curso de artes visuais,
tem um professor que inclusive faz uma amostra de audiovisual aqui na UEL. Então, assim, existe um movimento maior aqui também e de democratização mesmo de acesso, porque antes era um grupo muito pequeno de pessoas que faziam. Tinha cinema, mas era um grupo pequeno e parecia uma coisa muito inatingível, né? Fazer cinema aqui, né? Então, hoje não. Hoje a gente vê uma galera da periferia conseguindo edital, conseguindo grana, ou mesmo fazendo sem dinheiro mesmo os filmes. Então, assim, é possível, né? Eu acho que você tem que ter um pouco de resiliência, né? A palavra do momento. Tem que ter um pouco de resiliência, paciência, mas é possível. E acredito muito na coletividade. Eu acho que a partir do momento que você se junta com outras pessoas, você monta coletivo... É muito mais simples, né? Muito mais fácil. Simples eu acho difícil, não, mas assim, é muito mais fácil do que caminhar sozinho numa carreira, assim, né? Quando você monta um grupo, um coletivo de pessoas que pensam igual ou que tem o mesmo objetivo, é mais fácil, né? Então a minha fala vai muito nesse sentido. Se junte com outras pessoas, até porque cinema é coletivo, é fazer junto. Se junte com outras pessoas, participe de tudo que tiver de cinema. Aqui tem um festival aqui no Arte, aqui, que é um dos festivais mais antigos do Paraná. Todo ano acontece, é um espaço para assistir filme que está sendo produzido aqui na cidade, né? Assista filmes, é uma coisa que antes eu ficava muito... Eu não era uma pessoa cinéfila, mas faz sentido. Eu criticava, não dá tempo de ficar assistindo filme. Mas hoje eu assisto muito filme e faz sentido para a criação desse olhar cinematográfico, né? Assistir filme bom, assistir filme ruim, é necessário. Então eu acho que é isso. Ir, né? Não tem outro jeito do que tentar a vida, né? Tentar mesmo. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, eu acho que é possível. É possível. Universidades, eu acho que dar oportunidade para todo mundo poder, de alguma forma, se expressar, mas não todo mundo, exatamente. Quem nunca pôde falar, né? Quem nunca foi ouvido, quem nunca teve espaço para de fato, colocar o que você pensa, de fato... Então, eu acho que é isso, é poder, de fato, democratizar o acesso, mas não só o acesso, mas também o lugar de fala, né? Democratizar as possibilidades de expressão, né? De diversificar isso, que as pessoas que talvez nunca tenham tido a oportunidade de falar, possam falar, né? Essas pessoas... E é o que eu falo, e é o que, vamos dizer assim, a bandeira que eu levanto, né? Que eu repito, que é isso, assim, né? De você contar histórias de pessoas que nunca puderam, de fato, contar suas histórias, que vivem à margem da história oficial, né? Que não foram contadas ali dentro da história oficial, né? Então, para mim é isso, trazer essa marginalidade, né, dessas pessoas, eu digo marginalidade de pessoas que estão à margem e poder colocá-las no centro, né? Eu acho que esse, para mim, é o conceito de diversidades, né? De trazer essas pessoas para o centro, quando só tinha uma pessoa ou um grupo no topo, né? Mas eu acho que é descentralizar isso mesmo e dar oportunidade para quem nunca pôde falar da sua história, assim, sabe? Da sua história, da sua vivência, contribuir intelectualmente para aquilo, né, pro próprio festival. Então, acho que é um pouco disso, assim. Voltando para tudo aquilo que sou, mas esqueci que sou. 1970, São Paulo.